dois relatos de avistamentos semelhantes, porém descritos em detalhes, contam sobre uma fera muito parecida ao que nós conhecemos como um dinossauro. Cruel e altamente perigoso, se essa criatura realmente foi vista, talvez a humanidade corra um grande e eminente perigo. Uma filmagem recente revela ainda mais curiosidades sobre essa antiga história, e imagens de satélites corroboram para que tal teoria permaneça viva. Ao que tudo indica, as florestas quase que inexploradas do Congo escondem muito mais segredos do que as informações que nos são reveladas. Esse é o Ordinário, e hoje você vai conhecer a história de um suposto réptil gigante do Congo, ou como alguns afirmam, um dinossauro. Seu nome, Kasai Rex. Então já clica logo no botão do like e se ainda não é inscrito, considere se inscrever. Veja até o final e comente a sua opinião sobre o caso. Clique no like e vamos nessa! Que as terras africanas são o berço de animais realmente fortes, isso não é novidade para ninguém. Mas talvez esse local seja a casa de criaturas pré-históricas que sobreviveram até os dias atuais, ou de espécies totalmente desconhecidas. Aqui no canal já fizemos vídeos sobre o Mokele Mbembe e também sobre a Diba Fofi, dois supostos animais que viveriam nas terras remotas do Congo. Mas outra criatura percorre o folclore da região e relatos sobre o seu avistamento têm crescido aqui na internet. 1932, Congo, África. Com um território gigantesco, o Congo poderia facilmente abrigar animais que ainda não conhecemos, ou ser o lar de criaturas que conseguiram sobreviver às extinções em massa que nosso planeta já passou. John Johnson era um sueco que tinha se estabelecido no Congo e vivia de suas plantações, sendo um dos primeiros homens a serem bem-sucedidos na parte agrícola na região. Como o Congo era a sua atual casa, John aprendeu a caçar para defender suas terras de animais selvagens, mas também por hobby. Em 1932, John estava em um final de semana de caça pela selva com um de seus empregados, quando uma experiência impactante foi vivenciada por ele. De acordo com o relato, os homens estavam andando por uma região pantanosa. A intenção era caçar aves, primatas e veados, pois seu armamento não possibilitava abater com facilidade grandes animais. Foi aí que eles se depararam com um rinoceronte. Sabendo que esses animais são muito territoriais, os dois homens se abaixaram e moveram-se devagar para atravessar o local sem serem percebidos pelo grande herbívoro. Mas antes deles conseguirem atravessar, uma enorme criatura saiu da mata para a área mais aberta e atacou ferozmente o rinoceronte. John descreveu o animal como sendo gigante, com aproximadamente 13 metros de altura, de cor avermelhada com listras pretas, com a aparência de um réptil com dentes enormes e que teria conseguido abater o rinoceronte rapidamente, apesar do mesmo ter tentado lutar por sua vida. Foi aí que o enorme animal teria devorado o rinoceronte quase que por inteiro e retornado para o meio da mata. No momento em que a criatura saiu da mata e atacou o rinoceronte, o funcionário de John teria fugido na direção do acampamento deles, e John ficou ali, observando tudo em silêncio, mas não por vontade própria, e sim por ter ficado totalmente paralisado de medo. Quando tudo acabou, John demorou alguns longos minutos para conseguir se colocar de pé e andar novamente. Ele retornou ao acampamento encontrando seu funcionário lá, e eles decidiram não terminar a caçada, mas sim ir embora. Nunca mais John caçou novamente. Ao contar a história, ele relata dois pontos intrigantes. O primeiro é que em anos morando em uma região próxima, ele nunca tinha visto nem vestígio da criatura. O segundo é que ele diz que inicialmente teria pensado que um animal gigantesco seria um dinossauro, mas ficou com dúvidas, pois suas pernas eram muito mais grossas do que o normal, aparentando ser um lagarto em um tamanho muito maior. No mesmo ano, o jornal impresso chamado Rhodesia Herald, que ficava na região que hoje conhecemos como Zimbábue, também na África, publicou uma carta que eles teriam recebido anonimamente
contando um relato muito parecido ao que John Johnson tinha descrito, porém alguns pontos eram diferentes. O relato apresentava uma fotografia e a seguinte versão: no dia 16 de fevereiro de 1932, um homem teria ido para um acampamento de tiro próximo ao Vale do Kasaï, região do Congo. O homem estava acompanhado de um instrutor que estaria encarregado de ensiná-lo a manusear e a usar o equipamento para caça. Quando adentraram na selva, eles viram uma pegada enorme na rocha próxima ao rio, e isso já os deixou em alerta, mas não comentaram nada a respeito. Logo depois, a aproximadamente 25 metros à frente, elefantes saíram correndo da mata fechada, e atrás deles um enorme réptil com cerca de 16 metros de altura apareceu. Ele tinha o corpo de um dinossauro e cabeça e patas semelhantes a lagartos monitores. Ambos os homens se encolheram em meio à vegetação. O instrutor, que era francês, chorava baixinho e rezava, enquanto o outro homem sentia que seus dentes se batiam de medo. Ele tirou 3 fotografias, mas apenas uma ficou razoável devido ao tremor que estava em seu corpo. Os elefantes fugiram, mas o rinoceronte, que estava bem próximo e permaneceu parado apenas olhando para o enorme réptil, foi devorado. Segundo o que estava publicado, o homem teria retornado para o acampamento e ficado ali durante 8 dias, com febre alta e muito tremor, ocasionados pelo trauma que vivenciou. A fotografia é essa. Porém, alguns anos depois foi descoberto que ela era uma fraude, não passava de 2 imagens sobrepostas. Mas muitos anos se passaram e um vídeo e imagem de satélite começaram a circular na internet. O vídeo mostra o que aparentemente seriam dinossauros velociraptors. Esse tipo de dinossauro é considerado de médio porte, já que quando adultos podiam atingir 2 metros. Hoje eles estão extintos, mas segundo relatos, o vídeo se passaria no Congo e teria sido gravado em 2015 por um grupo de caçadores que estavam acampados no local. Inclusive no vídeo é possível ouvir latido dos cães que estavam acompanhando os homens. Uma imagem de satélite viralizou em uma outra rede social, que mostra uma criatura que se assemelha muito a um dinossauro. A região é a do Vale do Kasaï, no Congo. Como a história do segundo relato se passa no Vale do Kasaï, o animal ganhou o nome de Kasaï Rex, e anos depois as imagens de satélite, que supostamente seriam do mesmo lugar, reforçou ainda mais essa nomenclatura. Em fóruns, a teoria citada é que nas florestas de mata fechada do Congo teriam muitas espécies desconhecidas e pré-históricas preservadas, pois a interferência humana no local é relativamente baixa. Verdade ou não, a história inspirou um filme de 2015 com o nome de K-Rex, que, ao que tudo indica, não foi muito bem visto pela crítica cinematográfica. Eu não vi o filme, mas caso você tenha visto, não deixe de registrar aqui embaixo o que você achou. Me conta aqui nos comentários o que você pensa sobre esses relatos e se você já tinha ouvido falar sobre o Kasaï Rex. Se ainda não viu nossos vídeos sobre as outras criaturas escondidas em terras africanas, espera esse vídeo terminar e vai lá conferir essas histórias que, na minha opinião, tem maiores chances de serem verdade. Se ainda não deixou o seu like, a hora é essa. Clica no botão do like e considere se inscrever nesse canal. Nos siga no Insta, @ordinário.selvagem, e fique por dentro dos bastidores do canal. Obrigado por assistir. Fui!